Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Eletrônica Analógica e vamos começar falando sobre o átomo. Vocês já viram na eletricidade, né? Na disciplina de eletricidade, mas vamos relembrar. O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. O estudo do átomo se iniciou na Grécia Antiga com o filósofo Leucipo e o seu discípulo Demócrito. Para eles, o átomo era o menor componente de toda a matéria existente, sendo então impossível dividi-lo em partes menores. Ao desenrolar da história, diversos cientistas estudiosos tentaram definir o átomo quanto à sua forma, dando origem a diversas teorias sobre a constituição física do átomo. Surgiram então os modelos atômicos. Aqui nós vemos a estrutura do átomo. São compostos de pelo menos um próton e um elétron. Podem apresentar nêutrons, né? Na realidade, o único que não tem nêutron é o hidrogênio, que é só um elétron girando em torno de um próton, e os outros têm elétron, prótons e nêutrons. Os elétrons são partículas de massa muito pequena dotadas de carga elétrica negativa. Move-se muito rapidamente ao redor do núcleo, gerando campos eletromagnéticos. Os prótons são partículas que, junto com os nêutrons, formam o núcleo atômico, possuem carga positiva. Os nêutrons não têm carga, é carga nula, e junto com os prótons forma o núcleo atômico. A estrutura de um átomo. Nós vemos aqui um átomo de silício e um átomo de germânio. Os elétrons são dispostos em 8 camadas, né, na eletrosfera, e cada camada tem um certo número de elétrons, e a camada mais externa é chamada de camada de valência, que é também a camada mais energética. E os elétrons da última camada são os elétrons de valência. O silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Ele faz de 26% a 28% da total da crosta. E ele só perde para o oxigênio, que é quase a metade da crosta. Aqui uma pedra de silício, né, com 99% de pureza. O átomo de silício tem 14 elétrons e os 4 deles estão na última camada ou na camada de valência, por isso ele é um material semicondutor. A resistividade do silício puro é tão alta que ele é quase um isolante. Mas existem 2 maneiras de aumentar a condutibilidade do silício. Primeiro, aumentando a sua temperatura, porque quanto maior a temperatura, mais elétrons se tornam livres na última camada. Ou introduzindo impurezas específicas de átomos estranhos à sua estrutura química. Essas impurezas, se inseridas de forma uniforme pelo material em quantidade controlada, na base de 1 para 1 milhão, ela faz com que o semicondutor apresente novas características. Muito obrigado e até a próxima aula.